Começando então, indo para a lição do domingo, nós temos como título Uma Só Carne. E eu quero trazer aqui a nossa lembrança, e eu vou buscar aqui, minha Bíblia inclusive já está aberta no livro do Gênesis, e eu vou pedir para a produção colocar aí os versos 23 a 25 do capítulo 2 do livro do Gênesis, onde encontramos o seguinte: E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Daí o título da lição do domingo. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Este texto ele é muito importante, ele é a instituição do casamento, conforme nós encontramos no livro dos Começos, no livro do Gênesis. E ele nos ajuda a pensar que o casamento é uma dessas metáforas, é uma dessas ilustrações que mais ressaltam e de melhor forma ressaltam a intimidade que Deus deseja ter com seu povo, com os seus filhos. Essa ilustração ela é usada com muita frequência na Bíblia e ela aparece de forma tão marcante no Apocalipse que nós precisamos recorrer ao livro dos primeiros começos, ao livro do Gênesis, para que entendamos a forma como ela foi usada no começo, para que possamos ter um melhor discernimento e uma melhor compreensão quando ela vai aparecer nas profecias apocalípticas. Interessante que o apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, capítulo 5, 29 a 32, ele faz referência a este fato, mas o verso 32, ele escreve o seguinte: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Ele está falando do casamento, mas ao falar de grande mistério, ele se refere a Cristo e a igreja. Lembrando, irmãos, amigos, que mistério, o conceito de mistério na Bíblia, é algo que esteve ou estava oculto, mas que, de alguma forma, em algum momento, ele é revelado. Então, Deus vai revelar a forma como ele lida com a sua igreja, que Paulo considera esse um mistério, ou seja, se não havia tanta compreensão, agora nós podemos compreender usando a metáfora, a ilustração do casamento para que isso seja um ponto de compreensão. Um casamento duradouro, ele é marcado por alguns elementos: amor, fidelidade, comunicação, e esse era o ideal de Deus. Mas, irmãos, sabemos que a história não foi sempre essa, e nós encontramos vários casamentos na Bíblia em que há aspectos bastante negativos, mas nós queremos hoje nos fixar naqueles que podem nos ajudar a entender melhor a relação de Deus com o seu povo. Sabe, irmãos, a frequência com que os casamentos aparecem na Bíblia não é uma mera coincidência, e isso nos ajuda a entender por que o inimigo fez dessa instituição um ponto de ataque. Eu acredito, irmãos e amigos, que nunca o matrimônio, o casamento esteve sob tão forte ataque. Satanás sempre atacou o casamento, mas creio que nunca ele esteve sob tão forte ataque como ele está nos dias de hoje. E seja dos exemplos positivos que encontramos na Bíblia, seja pelos ataques de Satanás ao casamento de uma ou de outra forma, isso apenas nos ajuda a lembrar a importância dessa instituição. O casamento, ela é a união de duas pessoas imperfeitas. A união de duas pessoas imperfeitas. E com isso, é natural que pode produzir conflitos num maior grau, num menor grau, mas o casamento entre Cristo e sua igreja é a união entre um Salvador perfeito e uma noiva bastante imperfeita. No entanto, podemos aprender sobre o amor de Deus que existe nessa relação. E há uma coisa interessante, irmãos, que lá no início, quando Deus descreve o casamento, essa descrição ele aparece na estrutura literária do livro do Gênesis, ele aparece na 7ª sessão. A 7ª sessão descreve o casamento. Isso está
em paralelo com o sábado do sétimo dia. Assim que, ao lembrarmos que casamento, essa união, ela existiu, ela foi instituída no primeiro dia em que os dois foram criados. E o primeiro dia que eles passaram juntos foi o sétimo dia, o dia do sábado. Então, irmãos, nós vemos que a relação existente entre uma instituição e a outra, entre o casamento e o sábado, também posso declarar que estas duas instituições, elas foram experimentadas, elas foram desfrutadas, foram usufruídas antes da entrada do pecado. Por isso que Satanás ataca tanto uma quanto a outra, porque foram bênçãos que o ser humano experimentou ainda antes da entrada do pecado. A unidade e o amor existente na Trindade, na divindade, deveria refletir o amor e a unidade que Deus desejava que o santo par, lá no Jardim do Éden, e que os casamentos refletissem. Interessante que no verso 18 aqui do livro do Gênesis capítulo 2, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Esta expressão auxiliadora, ela é usada em outras vezes, apontando para um ato de salvação de Deus, um ato salvífico da parte de Deus. Olha que interessante, marido e mulher deveriam ser para o outro fontes de salvação, assim como Deus usa essa palavra para indicar seus atos de salvação. Esta expressão, que lhe seja idônea, ela no original, ela representa que um deveria ser semelhante ao outro e um estaria diante do outro. Veja como Deus usa essa palavra. Esse que lhe seja idônea não era só algo que se referia a Eva em relação ao seu esposo, mas envolvia o casal. Eles deveriam estar um para o outro, estar diante um do outro e deveriam sempre estar numa posição de igualdade um com o outro e os dois diante de Deus. A aliança que Deus tantas vezes fez e renovou com seu povo, ela também pode ser entendida dentro desta linguagem conjugal, dentro desse ambiente conjugal. Olha, irmãos, quanta coisa linda, quanta novidade para mim também está sendo descobrir estas explicações aqui do texto inicial de domingo, Uma Só Carne. E eu quero terminar aqui a compreensão do domingo dizendo que Deus projetou o casamento para que fosse uma união vitalícia, para que homem e mulher formassem um único ser em perfeição, assim como eles deveriam, da mesma forma, estar para Deus. Da mesma forma como Deus estava unido nas três pessoas da divindade, assim o ser humano, a sua esposa, o marido e a mulher deveriam estar unidos. E na união vitalícia, marcada pelo amor, pela fidelidade, deveriam representar os ideais de Deus para esse casamento. Que Deus possa nos abrir os olhos. Eu posso estar falando para muitas pessoas que vivem um excelente matrimônio, posso estar falando para pessoas solteiras, como para pessoas viúvas, descasadas, separadas, seja como for. Se você está enfrentando um dilema, uma luta no seu casamento, busque a misericórdia do Senhor, busque a bênção que Deus tem reservada para essa relação. Olhe para Deus como aquele que instituiu o casamento. Se você está com pensamentos de separação, de dissolução do seu casamento, peça que Deus troque esses pensamentos por pensamentos superiores, pensamento de aceitação, pensamento de perdão, pensamento de transformação do seu coração. É uma oportunidade que Deus nos dá ao estudarmos essa lição também para uma renovação dos nossos votos conjugais, os nossos votos de fidelidade, de amor, e que Deus conserve, que Deus abençoe o casamento de cada família, de cada lar que nos acompanha aqui por esse canal, que Deus possa salvar aqueles casamentos que estão em perigo e que Deus possa abençoar aqueles que estão também em busca de uma oportunidade, de um casamento, que Deus possa dirigir e conduzir. E desta maneira nós colocamos assim um ponto final aqui na lição do domingo.